Paz do Senhor, galera, bom dia. Eu tô aqui para dividir com vocês mais uma palavra maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho refletido sobre ela, tenho aprendido ao longo desses anos sobre como a gente não deixar, né, os nossos medos, nosso orgulho, nossas questões entrarem na nossa família, no nosso coração e fazer tantas coisas ruins com a nossa família. Hoje eu venho falar um pouquinho sobre o reino dividido. Mateus 12, 25 diz assim: Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá em pé. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, no 26. Como, pois, permanecerá em pé o seu reino? Se, porém, eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, por que expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Certamente é chegado a vós o reino de Deus. Eu vou ler até o 35, tá? Ou, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém lhe falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Ou fazer árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer árvore má e seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que está cheio o coração disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O que eu entendo aqui nessa palavra? A gente pode tirar vários bons exemplos, várias boas lições de vida nessa palavra, mas hoje eu quero me ater à família, que é algo que Deus tem colocado no meu coração, Deus tem ministrado a minha vida. E olha só como é interessante, né? Jesus fala lá em Mateus 12:35 de que o reino dividido, Mateus 12:25, que o reino dividido, ele não consegue permanecer. O que é um reino dividido? Falando em família, quando você e seu esposo são divididos nas suas emoções, nos seus sonhos, nos seus projetos, no seu modo de pensar, no seu modo de criar os filhos. A esposa pensa de um lado, o marido do outro, a esposa pensa de um jeito, o marido quer fazer de outro. Amados, vocês têm que estar alinhados diante da graça de Deus. Não é possível uma pessoa ser completamente feliz se ela estiver dividida dentro de si mesmo também. Hoje eu vou pra balada, mas amanhã eu tô na igreja. Hoje eu vou fumar maconha, mas amanhã eu peço perdão e tomo a Santa Ceia. Amados, que isso? O que nós estamos vivendo? A gente não pode viver dividido em cima do muro. Eu, por muitos anos da minha vida, eu vivi em cima do muro. Até que a graça de Deus entrou na minha vida e eu pude entender o que era a vontade de Deus para mim. Só, queridos, Deus não vai de ninguém. Deus não vai fazer a força. Deus, ele é amável. Ele quer que você convide ele e fala: Senhor, eu estou aqui, muda a minha vida, muda a minha história. Se você não tomar a decisão, Deus não vai mudar a sua vida. Não porque ele não tenha poder, porque ele tem todo o poder, mas porque depende de você. Eu preciso dizer: Senhor, o que está errado na minha vida? O que eu tenho feito que divide a minha vida? O que divide a minha família? O que divide meu caráter? Muda isso, Senhor, me conserta. Queridos, servir a Deus requer renúncia, requer conserto. Não é possível viver o evangelho pleno, a vontade de Deus plena, se não houver renúncia. A palavra de Deus é algo tão precioso, tão valioso, e que nos tempos de hoje as pessoas têm deturbado, pegado uma parte, largado a outra. Porque essa me convém, a outra eu não quero. Que isso?
Que mundo nós vivemos? E vai piorar. Sabe por quê? Porque Jesus está à porta. E se nós, como igreja, como servo de Deus, como povo eleito, escolhido, não dizer para todos, olha só, acorda. Você também pode ter a salvação, você também é escolhido, você também é eleito. Jesus volta. E aí? Acabou. Quando Jesus descer do céu em glória, em graça e poder, e vier buscar os seus, querido, se você estiver em cima do muro, você não vai porque você não é dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. O reino dividido não subsiste. Eu não posso servir a dois senhores. A Bíblia diz. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Satanás. Ah, eu vou para a igreja, eu ouço a palavra, eu vou no culto, irmã, eu vou até na célula. Olha, eu sou uma bênção na minha célula. Ó, todo mundo bate no meu e fala, nossa, que adorador. Mas eu chego em casa, eu bato na minha esposa, eu xingo minha mulher, meu marido, eu traio, né? Porque ninguém tá vendo. Deus tá vendo, queridos. Deus tá vendo. Como ninguém tá vendo? De Deus nada se esconde. Aí olha que interessante, né? Aqui, se você for ler um pouquinho para trás, em Mateus 12:15, a Bíblia diz assim, ó. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Amado, Jesus retira de onde há o pecado. Deus não se agrada de uma vida de pecado. Pecador eu sou, você é, todos seremos, sempre. Porque é a nossa natureza humana. Mas a Bíblia diz sobre uma vida de pecado. Eu pequei, me arrependi, me consertei, hoje eu não peco mais. Existiu metanoia, mudança de atitude, mudança radical na forma de pensar. Quando há metanoia, quando há mudança, Deus vai lá e fala, filho, é isso aí que eu quero de você. Você errou, mas eu não me lembro mais. Eu esqueci o seu pecado. Eu me importo com o teu coração. Queridos, eu já pequei tanto na minha vida e peco e vou pecar. Mas eu não optei por viver uma vida de pecado mais. Eu optei por viver uma vida de santidade. E é possível quando você está firmado na palavra, na graça de Deus. Jesus se retira. Imagine só. Eles estavam ali, os fariseus, questionando Jesus. E Jesus fazendo milagres. E curando, e libertando. E eles questionavam Deus. Eles tinham acabado de dizer. Como que eles poderiam... Jesus podia curar no sábado? Queridos, não há dia, não há lugar, não há momento que seja impedimento para Deus. Quando Deus fala, eu cheguei na tua casa hoje, é hoje que eu vou fazer um milagre. Eu cheguei na tua vida agora, e é agora que eu vou transformar, porque você permitiu. Existe uma condição. Em Deuteronômio 28, vamos ler lá um pouquinho Deuteronômio 28, eu vou ler para vocês. Deuteronômio 28. Existe um princípio tão tremendo, uma condição preciosa que Deus nos ensina, que vocês vão descobrir agora comigo. 28:1 diz assim, se atentamente obedeceres a vosso Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Daí no 2 ele diz, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. E aí ele começa, amados, dizer que a bênção vai ser na tua casa, no teu celeiro, em tudo que fizer. Amados, existe uma condição. Deus não invade ninguém. Ele deixou a palavra dele, o Espírito Santo dele veio à terra no dia de Pentecostes, quando Jesus subiu ao céu. E deixou o Espírito Santo dele para nos convencer de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. Mas existe uma condição. Eu preciso ouvir atentamente a voz. Se eu obedecer às Escrituras, eu vou viver as promessas. É impossível viver as promessas sem uma posição. É impossível viver as promessas numa casa dividida. Eu sou uma casa. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu sou corpo, alma e espírito.
O meu espírito mora numa casa, que é o meu corpo. Como eu estou lidando com isso? Será que eu estou indo para a igreja ou não? Será que às vezes eu estou lá fazendo tudo aquilo que agrada ao meu corpo, que agrada os meus desejos, a minha carne? Mas aí eu deito a cabeça no meu travesseiro e estou em paz? Eu fico feliz? Será que a bebida que você bebe, o cigarro que você fuma, a droga que você usa, o pecado, aquele pecado lá que ninguém sabe, mas você e Deus sabe? Será que isso te traz tanto prazer a ponto de te dar paz? Não dá. Não dá, porque a única paz, a paz que excede todo entendimento, vem de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Se eu não agrado a Jesus, como eu tenho paz? Eu posso ter alegria momentânea? Posso. O pecado traz isso. O diabo também. Eu posso ter uma falsa alegria. Ah, tá tudo bem. Eu vou no culto, assisto a palavra, ó, legal. Toco lá até na igreja. Às vezes eu até ministro. E aí, depois, naquela sua intimidade, você tá pecando, desagradando a Deus. Tá dividido. A Bíblia diz aqui, um reino dividido não subsiste. É impossível você viver por muito tempo, é impossível você subsistir. A Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. A gente tem que tratar as coisas de Deus com preciosidade, queridos. Às vezes eu falo assim, puxa, tá demorando tanto, eu tô cansada de esperar. Nossa, como tá demorando! Senhor, eu não aguento mais, eu vou desistir, vou chutar o balde. O meu marido não se converte, meu filho não se converte, tá lá nas drogas, tá bebendo, fumando, se prostituindo, tá em pecado. E eu aqui servindo na tua casa, eu vou desistir. Não desista, querido. É isso que o diabo quer. Não deixe o teu coração ficar dividido. Creia na promessa, creia naquilo que Deus fala para você. Porque a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é só você. A salvação não é só sua, é da sua família. Deus é tão maravilhoso que ele estende a mão dele e ele abençoa a sua casa. Não importa se sua casa é seus pais, são seus pais, que muitas vezes não estão na presença de Deus e você é um filho ali, fiel a Deus e fala, Senhor, eu tenho vivido a tua graça, eu estou na tua casa, eu estou vivendo as tuas promessas, mas falta minha família, a minha mãe não te aceita, meu pai, os meus irmãos zombam de mim. Eu já vivi isso também, queridos. E eu estou aqui hoje para testemunhar que Deus é Deus de milagre e que minha casa serve a Deus. A minha família, meus pais estão na graça. As minhas irmãs estão na graça. Os que ainda não estão vão chegar. Porque é promessa para a minha vida. Não desista. O inimigo quer que você seja dividido dentro de si mesmo. O inimigo quer colocar dúvida no seu coração. Mas, queridos, não é isso que Deus fala na palavra dele. A palavra de Deus diz que todo reino dividido não subsiste. E Jesus retira. Olha que precioso, Jesus 12:15 ainda fala assim. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Acompanhou grande multidão. E ele curou todos os doentes. Existe um segredo aqui espiritual. Jesus se retirou de onde? Se você ler um pouquinho antes, existia uma grande confusão ali. Os fariseus queriam debater Jesus porque Jesus tinha curado o enfermo no sábado. E aí, aquela confusão, e aí Jesus não opera no meio da confusão. Ele retirou-se dali e uma multidão o seguiu e ele curou todos. Entenda, Deus não curou alguns. Deus não escolheu alguns que seguiam ele e tornou especial e operou um milagre, não. Todos que o seguiram, a grande multidão, Jesus curou todos.
Eu não sou especial mais do que você. Você não é mais especial do que eu. Se eu decido seguir Jesus, se você decide seguir Jesus e fala, Senhor, na minha casa chega, eu vou estar alinhada com meu esposo. O meu esposo ainda não é crente, mas eu não tenho que estar alinhada com ele. Você pode dizer isso? Ah, minha mãe ainda não é crente, mas eu tenho que estar alinhada com minha mãe em obediência. Você tem que dizer isso, querido. A minha vida começou a prosperar quando eu entendi que eu tinha que ser submissa aos meus pais. O meu pastor um dia disse para mim assim, filha, você não tem que corrigir os seus pais. Eles são autoridade sobre você. Você não tem que dizer nada para eles. Você tem que dobrar o teu joelho e orar, porque eles são autoridade sobre você. Eu não tenho que corrigir o meu esposo. O meu esposo é autoridade sobre mim. Ah, pastor, eu podia ter dito, né? Ah, pastor, mas e aí eu fico, não faço nada, cruzo o braço e vejo a vida passar. Não. Dobra teu joelho, vai orar. Porque quem convence não sou eu nem você. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas para ele convencer alguém, eu preciso clamar. Se eu clamar, Deus vai operar o poder. Se eu clamar, Deus opera milagre. Mas não é no seu tempo, nem no meu. Não é do seu jeito, nem do meu. Não é do jeito que eu imaginava. Quantas coisas eu vivo na minha vida que não era como eu imaginava, como eu sonhei. E não é fruto de pecado. É para eu aprender. Porque Deus, ele não permite que você passe por uma luta para você questionar ele. Mas é para você crescer. Aprenda isso, amados. Quando Deus te permitir passar por uma adversidade, não é para você se frustrar. Não é para você questionar. É para você dizer, Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu aprenda? Aleluia, Deus vai começar a te mostrar. E você vai começar a crescer. E vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque antes de Deus mudar a sua família, Deus quer mudar você. Antes de Deus mudar a situação com o teu esposo, Deus quer mudar o seu coração. Para que você seja obediente. Eu tinha uma discipuladora há uns anos atrás, a tia Edna, que eu amo de paixão. Ela me ensinou um princípio poderoso. Ela dizia para mim quando eu era muito menina. Ela falava assim, filha, peça a Deus todos os dias para que Deus te dê um coração ensinável. Isso nunca saiu do meu coração, da minha mente. Eu sempre pedi a Deus e peço a Deus todos os dias, Senhor, me ensina aquilo que o Senhor quer que eu aprenda. Que eu não questione o Senhor, porque o Senhor é um Deus tão poderoso, onisciente, onipresente. O Senhor sabe de tudo, eu não sei nada. Eu sou limitada na minha concepção humana. Quando a gente aprende a obedecer a Deus, quando a gente aprende a fazer a vontade de Deus, quando a gente aprende a honrar nosso pai, a nossa mãe, quando a gente aprende a honrar nosso pastor, nossos líderes, nosso esposo, a nossa esposa. Ah, queridos, a casa não pode mais ficar dividida. Eu não estou dizendo divisão de você ir para a igreja, seu marido não, ou sua esposa não. Eu estou dizendo divisão de reino, divisão de coração, de sonho, de projeto. Se você sonha de um jeito, seu marido sonha de outro. Ora a Deus, mas não vai contra o sonho dele não, porque você vai atrair maldição para a tua casa. Jesus vai retirar, ele vai se retirar dali. Atraia a presença de Deus sobre você, sobre a sua casa. Se sua mãe disser, filha, não vai naquela festa, filha. Ali não tem nada de bom para você, não vá naquela festa. Mesmo que você queira muito, mesmo que o seu coração estivesse alegre por ir lá, não desobedeça a tua mãe. Não desobedeça o teu pai. Ai, mas aquela festa não tem nada demais, é todo mundo é legal, todo mundo é da igreja, não importa. Se todo mundo é legal, se todo mundo é da igreja.
Se você desobedecer a tua mãe, você vai atrair maldição sobre você. Se você desobedecer o teu pai, você vai atrair maldição sobre você. Se você não honrar o teu esposo, você vai atrair maldição sobre você. A Bíblia diz, o reino dividido não subsiste. Olha que princípio. Queridos, a Bíblia diz aqui, né, no versículo de Mateus 12:35, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Qual é o seu tesouro? O que você tem preservado no seu coração? Esse é o seu tesouro. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio e é verdade. Se eu estou cheio de amargura, eu vou amaldiçoar, eu vou dizer mal, eu vou falar mal daquelas pessoas. Se o meu coração está cheio de alegria, eu vou agradecer o nome do Senhor e vou abençoar as pessoas. É assim a nossa natureza. Deus nos conhece, Ele nos formou. Qual é o seu tesouro? Bom ou mal? Eu tenho uma boa notícia para você. Se o seu coração está cheio do mau tesouro, o meu também já esteve. Por muito tempo. E o inimigo muitas vezes quer colocar o mau tesouro de novo no nosso coração. Mas se a gente viver uma vida de temor a Deus, de obediência. A Bíblia diz lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se a gente tem temor, a gente tem sabedoria. Se a gente tem sabedoria, a gente não coloca o mau tesouro no nosso coração, na nossa casa. Se você hoje tem um mau tesouro no seu coração, às vezes por marcas que você mesmo não quis, mas outros te feriram. Você foi traído, abandonado, seus pais te amaldiçoaram. Sei lá, tantas coisas. Tantas marcas no nosso coração, na nossa alma, não é verdade? Que a gente carrega ao longo desses anos. Não importa o tesouro que você tem no coração. Deus, Ele muda o tesouro do coração. Quando eu era criança, ninguém acreditava. Eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que eu era capaz de vencer. Eu não acreditava que um dia eu ia viver uma vida de paz. E aí eu conheci Jesus aos meus 16 anos. Mas eu não levei ele a sério. Eu continuei com 16 anos. Eu ia para a igreja. Era isso que eu fazia. Quando com 18 anos eu comecei a entender o que Deus queria de mim. Aí eu comecei a mudar. Não foi fácil? Não foi fácil, não. Não foi fácil. Eu tive que renunciar a muita coisa. Muita mágoa, muita tristeza no meu coração. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque hoje eu acredito nas promessas de Deus, eu não acredito em mim, porque de mim nada tem de bom. Mas a minha alegria vem do Senhor. Queridos, meditem nessa palavra. Não deixe o seu reino dividido. Não deixe. Não deixe o seu reino dividido. Porque você não pode atrair a presença de Deus. Atrai a presença de Deus para sua casa, para sua família, para sua vida. E você vai ver e vai desfrutar o que diz lá em Deuteronômio 28. Depois vocês leiam com calma Deuteronômio 28 inteiro. Do 1 ao 14 ele fala todas as bênçãos que Deus tem para você, se você obedecer. E se não obedecer, todas as maldições a partir do 15. Creia que o nosso Deus, o Deus de poder todo-poderoso, que fez os céus e a terra, que nos formou, Ele tem o melhor para mim e para você. Ele quer mais do que eu e você, que nós vivamos em paz, cheio da graça, cheio da presença de Deus, conquistando tudo aquilo que Ele tem de melhor para nós. Mas existe uma condição. Renuncie, queridos, hoje tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que divide a sua casa. Não aceita. Pode ser difícil, é difícil mesmo. Muitas vezes a gente fica chateado. Mas renuncia à mágoa, renuncia. E você vai viver a plenitude da bênção de Deus. Amém? Era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.